Editorial. Protocolado no Senado com mais de 2 milhões de assinaturas, um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Há um movimento pelo fim da censura na internet no sentido de calar as manifestações contra os exageros jurídicos partidos do STF. Dizia o grande Rui Barbosa: pior ditadura é a do judiciário. O STF assustou ontem o país ao pedir busca e apreensão e censura em todo o Brasil. Foi uma pisada de bola, um escorregão na casca de banana usar a Polícia Federal para realizar mandados de busca e apreensão no inquérito aberto pelo presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, a fim de que fosse apurada denúncias de fake news sobre ofensas à Corte e ameaças contra os integrantes da nossa maior instância de justiça, o Supremo Tribunal Federal. O STF ignorou o fato de não poder ser o titular de qualquer ação, cabendo ao Ministério Público esse direito, conforme o rito da legislação brasileira. O episódio evidenciou que nem mesmo o presidente Dias Toffoli, ordenando ao seu colega ministro Alexandre Moraes para que tomasse providências, nem ele e nem a Corte podem ignorar, queimar etapas ou criar um rito próprio, porque numa democracia o que manda é a lei e não o poder pessoal de alguém investido em cargo, seja ele qual for, por maior que seja. Enfim, num país como o Brasil de hoje, ninguém está acima da lei. Ontem, quando a Polícia Federal começou a cumprir mandados de busca e apreensão e chegou à residência do general da reserva Paulo Chagas, um bolsonarista de 4 costados e ex-candidato a governador do Distrito Federal, todos sabíamos que a ação policial ia dar merda, como acabou dando. Às 16h12, a PGR Raquel Dodge mandou arquivar o inquérito aberto pelo Dias Toffoli para apurar ataques contra o STF por falta de legitimidade, vez que o Ministério Público deveria ter sido ouvido, porque pela legislação brasileira, apenas o Ministério Público pode ser o titular de qualquer ação. Se o STF, que já estava mal por censurar a revista Cruzoé pela matéria onde o filho do dono da Odebrecht denunciava que havia falado com o amigo do seu pai e ter colocado a Polícia Federal para correr atrás de pessoas que operam nesse território livre que são as redes sociais, descambou ainda mais no conceito público e da imprensa, porque o ministro Alexandre Moraes não poderia jamais ter determinado diligências sem que fosse ouvido o Ministério Público, abduzindo assim a hierarquia e a harmonia que tornam os poderes legislativo, executivo e judiciário independentes, mas harmônicos entre si. Portanto, as visitas e as buscas e apreensões feitas pela Polícia Federal ontem se tornaram ilegais diante da ausência do titular da ação penal, passando a ser um ato isolado de força próprio de uma ditadura do judiciário que contradiz
e não cabe diante de um Estado democrático de direito. Experimentados juristas criticaram o STF e aquilo que está ruim para o Supremo poderá ficar pior, porque não pode o guardião da nossa Constituição ser o primeiro a rasgá-la, a desrespeitá-la, a criar as suas regras, deixando transparecer claramente a outrora velada ditadura do judiciário que vinha imperando, legislando no lugar do legislativo, desrespeitando o direito de liberdade da imprensa e particularmente ignorando a titularidade de qualquer ação que nasça, quer pelo interesse de qualquer instância judiciária, seja ela qual for, devido à ausência da titularidade, nesse caso, a ausência do Ministério Público. Foi um erro que o mais neófito e ignorante dos rábulas cometeria, mas que, ao ser cometido pela nossa Corte Suprema de Justiça, deixou transparecer o interesse pessoal de grupos e não da filosofia que guarnece e aguarda dos nossos direitos constitucionais. O reflexo do erro foi noticiado com destaque nas grandes e pequenas imprensas, nas redes sociais, aonde críticas não são poupadas aos ministros do STF, salvo raras exceções. A realidade, e é bom que se diga, é que os ministros do STF estão se tornando figuras públicas antipáticas e detestáveis, estando, por questão de segurança, impedidos de viajar em voos de carreira, porque quando descobertos, acabam vaiados, espicaçados e xingados por pessoas irritadas com as ações impensadas que estão se sucedendo, como aquela de ontem. Numa democracia, como disse tempos atrás a ex-ministra, presidente do STF, Carmen Lúcia, num belo despacho a respeito da liberdade de imprensa, ela disse: cala a boca, já morreu. O STF precisa tomar algumas providências imediatas se desejar trazer de volta o restabelecimento da admiração e do respeito em relação aos seus ministros, cuja sagrada missão é inalienável na guarda da nossa Constituição. O erro de ontem em colocar a Polícia Federal para correr atrás de uma ilegalidade nascida na nossa Corte Máxima de Justiça virou o prato do dia. Não dá para imaginar como esses ministros envolvidos nesse clamoroso erro estão circulando hoje pelas nossas ruas, avenidas e aeroportos sob olhares de censura do povo brasileiro, que não suporta essas ações impensadas e eivadas de vaidades, porque ações assim desviam a Polícia Federal das suas sagradas missões, concentrando essa enorme, essa gigantesca força em torno de uma ilegalidade jurídica corrigida a tempo pela PGR Raquel Dodge. A determinação do ministro Moraes pela censura da reportagem da revista Cruzoé, amigo do meu pai, onde cita Dias Toffoli num e-mail interno da empreiteira Odebrecht, continuou correndo nas redes. As provas colhidas nas buscas e apreensões ilegais não terão qualquer validade, mas se tornaram um marco da violência judicial. Computadores e outros bens apreendidos deverão ser devolvidos sob pedidos de desculpa aos importunados, e o inquérito aberto pelo Supremo
carecedor de legalidade, foi transformado em páginas de nada. A pressa continuou sendo inimiga da perfeição e a vaidade continuou derrubando mais reis que as guerras. A abdução do Ministério Público parece coisa saída da ficção científica que imediatamente provocou o repto da população brasileira, cujo povo guarda com carinho e respeito a validade das sagradas letras da nossa Constituição, da Constituição Federal deste país. Viva o povo brasileiro! Viva a liberdade de imprensa! Bom dia. E o melhor da